bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Estamos de volta, Walter? Sim, nós vamos continuar o nosso estudo sobre a nova educação. Sim, hoje nós vamos entrar na parte da Solidariedade. Vamos começar com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, aqui estamos mais uma vez. Pedimos que, por favor, Tu nos abençoes durante a nossa discussão e, mais uma vez, ilumine nossas mentes com o Teu Espírito Santo para que possamos discernir o certo do errado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma pequena palavra. E está sendo escrita por tantas canetas hoje em dia. Sim. Uma pequena palavra chamada solidariedade. E eu me pergunto se essa palavra solidariedade também significa conformidade. Sim. Você acha que sim? E concessões, provavelmente. Sim, mas apenas em termos de bem comum, certo? Correto? Certamente. Então, precisamos ver aonde essa nova educação está nos levando, que nós falamos no vídeo anterior. Então, vamos dar uma olhada nessa palavra solidariedade. Vamos começar com um vídeo. E então continuaremos a partir daí. Refletindo sobre a mudança dramática no mundo no ano passado, eu fiz uma visita a Bretton Woods, em New Hampshire, onde 44 homens assinaram nossos artigos de acordo em 1944. Nossos fundadores enfrentaram duas tarefas enormes: para lidar com a devastação imediata causada pela guerra e para lançar as bases para um mundo mais pacífico e mais próspero do pós-guerra. Na conclusão da conferência, John Maynard Keynes captou a importância da cooperação internacional como esperança para o mundo. Se continuarmos, a Irmandade dos Homens terá se tornado mais do que uma frase, ele disse. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas a Andorra como nosso membro de número 190. O trabalho do FMI é um testemunho dos valores de cooperação e solidariedade na qual uma irmandade da humanidade é construída. Hoje, enfrentamos um novo Bretton Woods. Sabemos que uma ação deve ser tomada agora. Uma recuperação econômica durável só é possível se vencermos a pandemia. Eu te suplico a apoiar a produção e distribuição de terapias e vacinas eficazes para garantir que todos os países tenham acesso. Podemos fazer melhor do que reconstruir o mundo pré-pandêmico. Podemos construir daqui para frente um mundo que é mais resiliente, sustentável e inclusivo. Devemos aproveitar esse novo momento de Bretton Woods. Eu vejo 3 imperativos. Primeiro, pólices econômicas certas, e as pólices devem ser para as pessoas. O Covid-19 ressaltou a importância de um sistema de saúde forte. O aumento da qualidade e mudanças tecnológicas rápidas requer um sistema forte de educação e treinamento para aumentar as oportunidades e reduzir disparidades. Assim como a pandemia nos mostrou que não podemos mais ignorar as precauções de saúde, não podemos mais ignorar as mudanças climáticas, meu terceiro imperativo. Se você não gosta dessa crise de saúde, também não vai gostar da crise climática nem um pouco. Desde o início da pandemia, nos comprometemos com mais de 100 bilhões de dólares. E ainda temos recursos substanciais de $1 trilhão em capacidade de empréstimo. Dobrar os novos arranjos para empréstimos em uma nova rodada de acordos bilaterais de empréstimos preserva o nosso poder de fogo financeiro tão necessário. Nossos fundadores fizeram. Agora é a nossa vez. Esse é o nosso momento. Ok, meu jovem amigo, o que você diz sobre isso? Bem, ela mencionou todos os aspectos que nós temos discutido. Sim, ela mencionou um por um. Educação, solidariedade, se sujeitar ao sistema que eles estão
Uma vez que você entra num contrato com eles, obviamente existem certas regras que devem ser seguidas. Quem paga o flautista escolhe a melodia, não é isso? Sim, Agora, é interessante que saúde é uma questão muito importante, mas não é nada comparado com a crise climática que se aproxima. Sim. Sempre temos esses passos à frente. sim. Para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Qual é o passo final? Para onde estamos indo? Então tivemos a doença, e então nós temos o clima, e então devemos ter a solidariedade humana. Sabe, eu estava olhando essa imagem onde as pessoas estavam sentadas com máscaras. Agora, não estamos debatendo aqui a importância da máscara ou a não importância da máscara. Isso tem sido um debate forte em todo o mundo, mas um efeito colateral do qual você não pode escapar é a uniformidade. Todo mundo se tornou sem face. Todos nos tornamos partes dessa sociedade única. Em solidariedade a este grande inimigo que se aproxima de nós, seja um vírus ou a mudança climática, ou o que quer que seja esse inimigo. E sempre surge a questão: de onde vem o inimigo? Quem controla ou define o inimigo? Então, essa é a nossa introdução, e ela usa a palavra solidariedade. Então, essa é a visão do FMI, Fundo Monetário Internacional. Aqui estamos vendo as Nações Unidas. Este concerto foi possível com a contribuição de, então aqui dá o nome de todos os contribuidores: Pacific Tourism Organization, The Travel Foundation, o Departamento de Relações Exteriores do governo australiano, Ministérios de Relações Exteriores da Nova Zelândia, a Universidade da South Pacific, a Fundação Cooperação Pacific, Vodafone Pacific, Pacific Community. Tratava-se das comunidades pacíficas de toda a ilha, e que, claro, também devem ser solidários. E interessante é a maneira como eles apresentam a solidariedade. E a música desempenha um papel nisso? Certamente. Nós não vimos no episódio passado que entretenimento e teatro jesuíta... Sim, o teatro jesuíta. A música terá um grande papel. A Bíblia também fala disso. A Bíblia fala a respeito. Todos os tipos de música serão envolvidas. Agora, vamos pelo menos tocar alguns clipes curtos dessas músicas? Sim, 4 clipes pequenos, porque esses concertos, eles duram entre 2,5, 3, às vezes 5 horas. Espero que você os tenha reduzido a 10 segundos. Sim. Senão meus tímpanos e minhas sensibilidades vão ser danificados. Sim, foi só para dar uma ideia do que estava acontecendo. É interessante notar também que todas as autoridades estão sempre envolvidas. Todos os indivíduos de alto escalão, como o Príncipe Charles e todos esses. E existe um livro interessante do qual já me referi sobre o Príncipe Charles, que ele é chamado de o Príncipe Sustentável. Então ele tem estado nessa carruagem de meio ambiente, sustentabilidade e solidariedade já por muito tempo. Se você for assistir a cerimônia na íntegra, você vai ver que tem diferentes líderes sempre falando e tudo mais, mas nós não colocamos isso. Vamos mostrar apenas uns pedacinhos. E vamos então dar uma olhada nessas questões porque nos mostram para onde estamos indo. Excelências, senhoras e senhores, fiquei muito emocionado ao ser convidado a falar com vocês enquanto vocês se reúnem para este concerto tão especial. E eu queria apenas prestar homenagem às Nações Unidas por nos unir desta forma. Esta terrível pandemia chega em um momento em que, como eu sei muito bem, a região do Pacífico já está enfrentando os impactos cada vez mais acelerados e terríveis das mudanças climáticas.
Bem, ouvimos a mesma retórica novamente, começando com o Covid, usando máscaras, vamos ter uma nova ordem mundial e vamos vencer. Sabe, quando eles dizem que vamos nos levantar e levantar, sabe o que me vem à mente? É aquele grande mural no salão central das Nações Unidas, da Fênix surgindo das cinzas. E é claro que nos círculos ocultistas sabemos que a Fênix é Lúcifer, que se levantará das cinzas e estabelecerá seu reino, o seu governo mundial único. Bem, esse era o sonho dos luciferianos através da história. E da última vez nós começamos com as pessoas gnósticas e os Madites, e aquele sonho de um mundo uniforme foi virtualmente destruído pelos protestantes. Sim. E o protestantismo tem que ser destruído. 500 anos. E em 2017, pela primeira vez, o catolicismo romano celebrou junto com o protestantismo. Não por causa da reforma, mas por causa da sua destruição. Sim. Não existe mais. Porque a solidariedade entrou na jogada. Sim, agora é a hora do novo mundo, surgindo das cinzas. A Fênix vai emergir. Agora, essa palavra solidariedade, onde todos estão em uma mesma opinião, em uma mesma maneira de pensar, e a neve se torna negra. O Papa Francisco sobre a solidariedade. Precisamos sempre andar na presença do Senhor, na luz do Senhor, sempre tentando viver de uma maneira irrepreensiva. Solidariedade como uma virtude moral e uma atitude social nasce da conversão de uma pessoa. Apela ao compromisso por parte dos responsáveis por educação e formação. Que linguagem é essa? Bem, a parte da educação eu sei que é jesuíta, mas eu não entendi a parte da formação. Haha, formação? Para ser formado em uma imagem particular. Este era o coração e o núcleo do ensino jesuíta, dos ensinos de Loyola, de formar uma pessoa para que ela esteja em conformidade. Em outras palavras, eles querem te dar um professor, que eles chamam de coach. Ok. E esse coach, ou treinador, deve instilar suas virtudes e seus pensamentos sobre você. E nesse grupo de pensadores, você não deve se opor, mas deveria aceitar o que quer que viesse desse que eles chamam coach. Então, formação espiritual. Sim, e diretores espirituais? E diretores espirituais. Isso é puro ensinamento jesuíta. Então, eles querem transformá-lo em criaturas não pensantes, criaturas da conformidade. Isso também acontece na educação cristã, em igrejas, e eu vou deixar aqui os links para as palestras que você fez sobre os jesuítas e a Contra-Reforma. Sim, para as pessoas assistirem. Então, eles querem formar os pensamentos e o indivíduo. E é como dizemos, isso significa se conformar. Aqui estão algumas das citações principais do Papa Francisco sobre solidariedade. Na realidade são 15, não vamos ver todas. Solidariedade é se aproximar de seus vizinhos. Solidariedade passa pela consciência de fazer parte de um único corpo, ao mesmo tempo que envolve uma capacidade da parte de cada membro para simpatizar com os outros e com o todo. Quando um sofre, todos sofrem. Solidariedade não é uma mera ideia. É expressa em ações concretas e passos que nos faz aproximarmos de nossos vizinhos em qualquer situação que eles se encontrem. Então, esse foi o discurso do Papa Francisco aos chefes de Estado em 2017. Aqui está outra citação. A solidariedade é mais do que o sentir. É um compromisso com o bem comum. E sempre vem com essa história, certo? Em outra palavra, se o bem comum requer algo que é contra a sua consciência, então é a solidariedade que exige. Sim.
Porque a solidariedade é muito mais que um sentimento de uma vaga compaixão ou angústia superficial com os infortúnios de tantas pessoas próximas e distantes. A solidariedade é a determinação firme e perseverante de comprometer-se com o bem comum. Isso é formação espiritual. Você se submete ao pensamento do seu superior. Sim, eles querem te reeducar, porque, como eles disseram, se você vê algo branco, mas eles dizem que é preto, você tem que achar que é preto. Tem que achar que é preto. Uma determinação firme e perseverante de se comprometer com o bem comum. Isto é, para o bem de todos e de cada indivíduo, porque todos somos realmente responsáveis por todos, porque a compaixão flui da fraternidade. E é por isso que ele também tem essa nova encíclica, e que já analisamos e vimos que é contra a lei de Deus. Sim. E ele não esconde isso, que a salvação é coletiva, que não é uma questão individual. Mas a Bíblia deixa bem clara que você vai aparecer perante Deus como um indivíduo e prestar contas. Sim. Aqui no Vatican News, Papa Francisco diz: ninguém é salvo sozinho. O Papa Francisco está convidando líderes de outras religiões para trabalhar juntos com a força gentil da fé, para acabar com todos os conflitos. Seu apelo vem como parte de seu discurso em uma reunião internacional pela paz realizada em Roma e organizada pela comunidade do Santo Egídio, intitulada Ninguém é Salvo Sozinho, Paz e Fraternidade. Isso é verdade? Não. Não. Você deve ser salvo como indivíduo. A você foi dado a capacidade de escolha. Isso mesmo, era isso que eu queria dizer. Livre-arbítrio. E eu tenho repetido muitas vezes, liberdade de escolha é tão importante para Deus que Ele estava preparado a morrer por isso. Era tão importante para Deus que Ele estava disposto a morrer por isso. Quem é alguém ou qualquer um que diga que você tem que seguir sua maneira de pensar por amor do bem comum e pela solidariedade. Porque se for contrária à lei de Deus, é contrária à vontade de Deus e isso tem consequências. E tem havido algumas reuniões fascinantes acontecendo. Aqui está o Papa Francisco em uma reunião internacional de oração pela paz no Capitoline Hill Square, em Roma, em 20 de outubro de 2020. E algumas coisas muito interessantes aconteceram lá. O que você pode nos dizer? Bem, religiões diferentes se reuniram e algumas delas até mesmo adoravam em seus respectivos lugares, mas todas elas estavam em solidariedade por se reunir no mesmo dia. Bem, vamos dar uma olhada no que aconteceu. Aquela reunião, ele disse, continha uma semente profética, que pela graça de Deus tinha amadurecido gradualmente, através de encontros sem precedentes, atos de pacificação e iniciativas de fraternidade. Ele percebeu que desde aquele encontro, muitos eventos dolorosos aconteceram, às vezes em nome da religião, mas também reconhecemos os fecundos passos dados desde então no diálogo interreligioso. É um sinal de esperança que nos anima a continuar cooperando como irmãos e irmãs, disse ele, lembrando o documento sobre a fraternidade humana pela paz mundial e convivência, que ele assinou com o grande imã El-Azhar Ahmad Al-Tayeb em 2019. Mas Francisco também se referiu à sua recém-lançada encíclica Fratelli Tutti, a qual ele reitera que o mandamento da paz está escrito nas profundezas das tradições religiosas. Agora vamos deixar mais uma vez bem claro que nós acreditamos na liberdade de consciência e que todo mundo tem o direito de acreditar de acordo com os ditames de sua consciência. Mas ninguém tem o direito de fazer cumprir a solidariedade em questões religiosas.
quando é contrário à sua consciência, nem mesmo para o bem comum. Correto? Mateus 10, 34 diz claramente: não pense que vim trazer paz à terra. Eu não vim para trazer paz, mas espada. Em outras palavras, as próprias diferenças que temos no mundo nos leva a uma contemplação. E a contemplação leva à busca pela verdade. E a Bíblia deixa bem claro, se você buscar pela verdade com todo o coração, você vai achar. Correto? Então, diferenças não é necessariamente uma coisa ruim. Mas então teremos que qualificá-la, como Martinho Lutero disse: deixe as mentes colidirem, mas os punhos continuam corretos. Em 17 de outubro de 2020, o Papa Francisco participou de um encontro internacional de oração pela paz. E vamos ver o que eles dizem sobre isso. Papa Francisco participa da reunião internacional de oração pela paz. Na terça-feira, 20 de outubro, o Papa Francisco participará da reunião internacional de oração pela paz, intitulado Ninguém é salvo sozinho, paz e fraternidade. A comunidade do Santo Egídio, que se prepara para sediar seu 34º encontro, inspirado no histórico Encontro Interreligioso. No encontro com João Paulo II, em 1986, ele disse que promoveu esse encontro internacional pela paz no espírito de Francisco de Assis e na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Então, na terça-feira à tarde, os líderes religiosos vão orar separadamente nas avenidas das cidades. Papa Francisco, o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I e outros ortodoxos e representantes protestantes na Basílica de Santa Maria, em Aracoli, os judeus na Sinagoga de Roma, muçulmanos, budistas e representantes de outras religiões de países orientais no Museu Capitoline. A cerimônia interreligiosa no Capitoline prevê a participação de muitos nomes internacionais, como Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e o presidente Sérgio Mattarella, da Itália. Um minuto de silêncio em memória às vítimas da pandemia e de todas as guerras concluirá o evento. Agora, não há nada errado com pessoas orando. E eles estão orando em locais diferentes. E não há nada de errado orar em locais diferentes. Mas qual é a finalidade disso? É levar a uma unidade de pensamento em termos de bem comum. Sim, de alguma forma haverá alguma concessão? Tem que haver uma concessão. Mas não podemos falar de doutrinas, Não. Só podemos falar do bem comum. Testemunhos para a Igreja, volumes 2, página 123. Luz preciosa brilha sobre o povo de Deus, mas não os salvará a menos que eles consentam em ser salvos por ela. Viver totalmente de acordo com isso e transmiti-lo aos outros em escuridão. Essa é a comissão da igreja. Quando você tem um encontro de solidariedade dessa natureza, então esse elemento tem que ser suprimido? Não pode... Não pode existir, certo? Deus chama o seu povo a agir. É um trabalho individual de confissão e abandonar pecados, retornando ao Senhor, que é necessário. Um não pode fazer esse trabalho pelo outro. Então, o que essa declaração tem em comparação com a outra declaração que diz que ninguém pode ser salvo sozinho? É diametralmente oposto. Exatamente o oposto. Então, temos duas mentalidades que estão em conflito. Agora, com o fato de que as duas mentalidades podem ter muitas suborganizações, é irrelevante. Existem apenas duas mentalidades, e elas estão em rota de colisão. Sim, e concessões vão ter que ser feitas para que eles possam andar juntos. Certamente, mas esse é um trabalho individual. E você tem uma comissão. E a comissão é que você tem que seguir os ditames do Evangelho, e não os ditames do bem comum, se eles estiverem em confronto um com o outro. Então, meu irmão, aqui tem um vídeo muito interessante, e é pelo Fórum Econômico Mundial. Então, é uma boa fonte, não é uma conspiração. Não,
É apenas fato. E tem 8 previsões para o mundo em 2030, o que eu espero que definitivamente seja uma data errada. Eu não acho que nós vamos chegar até lá, com esse planeta do jeito que está. Espero que a promessa do Senhor de que, pelo amor dos eleitos, o tempo será encurtado até que tudo aconteça. Mas solidariedade, claro, é utópico. E vamos ver quais são essas 8 previsões. Muito interessante. 8 previsões para o mundo em 2030. Você não possuirá nada e será feliz. Qualquer coisa que você quiser, você irá alugar e será entregue por drone. Os Estados Unidos não serão a principal superpotência mundial. Um punhado de países vai dominar. Você não vai morrer esperando por um doador de órgãos. Não vamos mais fazer transplantes. Em vez disso, vamos imprimir órgãos novos. Você vai comer muito menos carne. Ela será um petisco, não um alimento básico, para o bem do meio ambiente e da nossa saúde. 1 bilhão de pessoas serão desalojadas pela mudança climática. Teremos que fazer um trabalho melhor no acolhimento e integração dos refugiados. Poluidores terão que pagar para emitir dióxido de carbono. Haverá um preço global para o carbono. Isso ajudará a eliminar os combustíveis fósseis. Você poderia estar se preparando para ir para Marte. Os cientistas terão descoberto como mantê-lo saudável no espaço. Será o início de uma jornada para encontrar vida alienígena? Os valores ocidentais terão sido testados ao ponto de ruptura. Os freios e contrapesos que sustentam nossas democracias não devem ser esquecidos. Bem, o que você acha disso? Bem, O primeiro foi bem interessante. sim, Você será dono? você não terá nada e será feliz. Será feliz? Porque não será dono de nada? Isso não soa bem parecido com aquela Fratelli Tutti? Oh, sim, isso é Fratelli Tutti. Eles estão prevendo que a doutrina social católica vai ser uma realidade? Agora, o que os 10 mandamentos dizem? Não cobiçarás o quê? As coisas do seu próximo? Ou a sua esposa, ou qualquer coisa. Isso quer dizer que o nosso próximo tem bens? Sim. Então, como você pode invejar? Algo que não é seu? Isso não é. Ou se ele não tem nada e você não tem nada, então ninguém tem nada. Então não é nem possível cobiçar. Agora, a cobiça foi um problema muito grande com a rebelião no céu, porque havia um cavalheiro iluminado por lá que cobiçou o trono de Deus, não é? Que queria ser como o Altíssimo. Tudo começou com a cobiça. E Roma mudou os 10 mandamentos? Sim. Dividiu em 2? E Roma afirma que é o único dono de tudo? Sim. Acho que devemos fazer um programa sobre isso. Porque é fascinante que Deus também alega ser o dono de tudo. Não é ele o dono do gado sobre as milhares de montanhas? Então, Deus é dono de tudo. Não é Deus que te dá o poder de se tornar rico? Diz a Bíblia. Ora, em outras palavras, Deus alega ser dono de tudo. E Ele capacita as pessoas, ou habilita as pessoas a terem bens materiais. O outro também alega ser o dono do gado sobre milhares de montanhas, pois, caso contrário, não poderia ser tão presunçoso a ponto de mostrar a Cristo todos os reinos e dizer: prostre-se diante de mim e lhe darei tudo. Correto? Então somente alguém presunçoso alega ser dono de algo que não é. E nós fazemos coisas assim com o Deus do universo, não é? E temos histórias muito interessantes. Você tem a história da vinha de Nabote, e já tratamos disso. Não temos que falar novamente. Ora, não seremos donos de nada. Alugaremos tudo. Sim. E de quem você vai alugar? Exatamente. Quem é dono disso? Alguém deve ser o dono se vamos alugar, aluguel. Não é? A gente paga o aluguel ao proprietário. Ou seja, vamos ficar sem herança e alguém terá poder sobre essa herança. É.
Provavelmente serão as megacorporações que terão os poderes de empregar você, e nós receberemos um suporte financeiro do Estado. Já estamos caminhando nessa direção. Com certeza. E estão dizendo que todos devem receber um salário básico, todos devem receber exatamente o mesmo. Então, você perderá seus poderes e logo será totalmente dependente dessa fonte de renda. Ora, você acha que essa fonte de renda virá com condições atreladas a ela? Obediência, por exemplo? Com certeza. Como nós já dissemos antes, a mesma coisa já é assim que você está atado pelas regras do banco do qual você pegou dinheiro emprestado. Correto. E tem outra coisa, será que os chineses já têm um sistema implementado onde controlam sua sociedade com um sistema de pontos? Sim. E se você não se conforma completamente com seus intentos, você sofre as consequências? Correto. O Covid-19 vai te levar para isso. E também você tem os apps no telefone que estão te controlando. Se temos um sistema assim, onde não temos nada, não somos donos de nada, isso quer dizer que alguém é dono, pois nós estamos alugando e estamos recebendo nossa renda básica. Então nos conformamos com todas as regras e regulamentações, e todas as empresas terão também que se conformar a elas, pois serão duramente tributadas. Haverá um imposto do carbono. Sim, nosso país tem. Sim, todos. No tempo em que voávamos, não pagávamos imposto de carbono em nossas passagens. Para onde vai esse dinheiro? Para algum lugar na nuvem. Vai para as Nações Sim, Unidas. sim. Financia as Nações Unidas, não é? Então, teremos um sistema de fraternidade, onde nos ajustaremos aos moldes. E é exatamente o que tivemos na Idade Média, como já discutimos no episódio anterior. Então, este mundo de conformidade é descrito como um mundo muito feliz. Todo mundo feliz. Sim, e sabe, se não temos nada, não temos nada com que nos preocupar. É mesmo? Não teremos noites sem sono. Talvez todos estejam tão felizes por se sujeitar. Ah, mas há uma outra pergunta. Temos algum senso de responsabilidade quando não somos donos de nada? Não. Tomemos uma página da era comunista, quando as pessoas eram enfiadas em prédios populares. Esses prédios eram mantidos imaculados e belos ou foram totalmente desintegrados ao ponto da pobreza depravada? Todo mundo era igualmente pobre. Exatamente. Isso era felicidade? Isso gera algum incentivo? Não. Essa nova educação é um tanto nova, mas não é nova. Tem sido praticada por todo o mundo, em muitos e muitos lugares. Aqui temos uma palestra do TED. E pode nos explicar? Ok. Houve um concerto do TED Talk como aquele que nós vimos que a ONU fez, um concerto pela união. E o TED Talk fez um concerto chamado de A Contagem Regressiva, e era sobre a mudança climática. Aham. E onde é que isso vai nos levar? Teremos que descobrir. Sim. Está se desenvolvendo, certo? Eles querem a solidariedade. Número 1. Começa-se a solidariedade tornando todos iguais. Ninguém é dono de nada. E é preciso alugar tudo. A gente se conforma com seja lá o que for que a sociedade decida por nós. A propósito, se não somos donos de nada e alugamos tudo, faremos parte das tomadas de decisões? Não. Não. Alguém vai decidir por você. E já sabemos quem são aqueles que decidirão por nós, não é? Também não foi dito que os Estados Unidos não será a potência número 1 no mundo e que haverá algumas... Não, serão poucos. Porque isso está enraizado na cultura judaico-cristã. E a solidariedade significa que não se pode mais passar o cetro. Na verdade, trata-se de uma guerra contra a Bíblia e contra o Deus da Bíblia. Ele tem que ser enquadrado. Não vamos eliminá-lo por completo, Não. mas só lhe daremos um quadradinho no meio de muitos.
Minha Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente pelo nome de Cristo Jesus. Mas vamos analisar, porque aqui temos algumas autoridades. Hoje marca o início da contagem regressiva para zerar as emissões que estão aquecendo o nosso planeta. É uma honra apresentar em seu primeiro TED Talk o Príncipe Williams. Embora nossa geração represente apenas um pontinho na vida desses magníficos carvalhos, temos o poder e o potencial para garantir que eles e toda a vida na Terra prosperem por outros 1000 anos ou mais. Mas só se agora liberarmos os maiores talentos de nossa geração para reparar nosso planeta. Não temos escolha a não ser ter sucesso. Obrigado. Ok, pessoal, eu estou dentro, espero que vocês também. Encontre essa lista no site do Countdown, use sua voz e descubra quais etapas são adequadas para você hoje. Agora, aqui está uma questão que ainda não discutimos. Como a fé e o clima se entrelaçam? Certamente uma pessoa pode responder essa pergunta melhor do que qualquer outra. Ele fez da crise gêmea do clima e da desigualdade os pilares centrais de sua ação, desde que foi eleito em 2013 como chefe da Igreja Católica Romana, e sua voz fala tanto para crentes como para não crentes. Ele está se juntando a nós agora de seu estudo particular na cidade do Vaticano. É uma honra e um privilégio apresentar Sua Santidade, o Papa Francisco. Gostaria de convidar todas as pessoas de fé, cristãs ou não, e todas as pessoas de boa vontade, a embarcar nesta jornada, partindo da sua própria fé, ou se não tiver fé, da sua própria boa vontade. Gostaria de propor hoje 3 cursos de ação. Como escrevi no Laudato Si, portanto, minha primeira sugestão é promover, em todos os níveis, uma educação voltada para o cuidado do nosso lar comum, desenvolvendo o entendimento de que os problemas ambientais estão ligados às necessidades humanas. Uma educação baseada em dados científicos e em uma abordagem ética. Sinto-me encorajado pelo fato de que muitos jovens já apresentam uma nova consciência ecológica e social, e muitos deles lutam generosamente pela defesa do meio ambiente e pela justiça. Como segunda proposta, devemos nos concentrar na água e na nutrição. A terceira sugestão é sobre a transição energética. Uma forma de estimular essa mudança é conduzir as empresas à necessidade urgente de se comprometerem com o cuidado integral de nossa casa comum, excluindo dos investimentos as empresas que não atendam aos parâmetros da ecologia integral, enquanto premiam quem trabalha concretamente nesta fase de transição para colocar no centro das suas atividades a sustentabilidade, a justiça social e a promoção do bem comum. Não devemos continuar a espremê-la como uma laranja. E podemos dizer que isso, cuidar da terra, é um direito humano. Convido, portanto, todos vocês a embarcarem nesta jornada, que propus no Laudato Si e também na minha nova encíclica Fratelli Tutti. Um discurso e tanto. E ele tem celebridades e pessoas importantes para apresentá-lo. Ora, é interessante que aquelas empresas que não se conformarem terão que desaparecer. E serão punidas. E aqueles que se conformarem serão recompensadas.
E os jovens devem estar a bordo. E você disse que há muita música envolvida nisso. Sim, tinha também muita... Eu não coloquei no vídeo, mas tinha músicas o tempo inteiro. Foi um concerto de 5 horas. Mas a essência da história permanece a mesma. A mesmíssima. Estamos rumando ao bem comum. Todos precisam estar a bordo. Todo mundo em solidariedade. Solidariedade. E os jovens a quem ele se referia, será que estavam falando de Greta Thunberg? Já mostramos fotos anteriores dela, com um olho fechado, mas aqui tem algumas novas. And what's interesting is the one on the right. She's holding up a digital currency coin. Para mim, parece que esse tipo de aparição em fotos transmite uma mensagem subliminar. As pessoas dirão, isso é teoria de conspiração. Mas está aí, à vista de todos, não é? E já discutimos sua conexão, as de seus pais com o Clube de Roma e todas essas coisas em episódios anteriores. Nós estamos caminhando num rumo específico. Sabemos o que a profecia diz. Nunca devemos nos esquecer do que a profecia nos diz. Caso contrário, isso só seria ruído de fundo. Temos que olhar através desse resplendor, desse brilho, dessas mentiras, desse processo, para ver o rumo que estamos tomando. Bem, uma das coisas é o Common Pass. Isso vem do Fórum Econômico Mundial. O desafio. À medida que países ao redor do mundo trabalham para vencer a pandemia do Covid-19 e reiniciar sua economia e turismo, todos enfrentam o desafio de como reabrir suas fronteiras e permitir a retomada das viagens internacionais, protegendo ao mesmo tempo a saúde da sua população. A atual coxa de retalhos de políticas e requisitos em constante mudanças de triagens para passagens de fronteiras e saúde tornou incrivelmente complexas as viagens internacionais, deixando as companhias aéreas e agências de fronteiras incertas quanto à validez de resultados de testes e aos passageiros inseguros quanto ao que lhe exigem deles. Não é interessante como os testes têm sido tão variáveis? Sabe, alguns confiam nele, outros não. Então, se os testes são tão problemáticos, então o que traria uma solução? Talvez uma vacina. A solução. Um passe comum visa a desenvolver e lançar um modelo global padrão para permitir que as pessoas documentem e apresentem com segurança seus status de Covid-19, quer como resultado de teste, quer como um possível status de vacinação, para facilitar a viagem internacional e a travessia de fronteiras, mantendo ao mesmo tempo suas informações de saúde privadas. Ora, meu jovem, você acha que isso vai ficar no Covid-19 ou haverá algo mais no horizonte? Com certeza outras coisas. E quanto à conformidade com condições ambientais? Sim. Poderia ser? Eu tenho certeza que vai. Para mim é interessante se você... Como você acabou de dizer agora. Se você olhar para o fim para o qual nós podemos estar nos movendo na profecia, e se você tem o conhecimento prévio, então essa solução que eles estão propondo tem que soar um pouco estranho para você. Com certeza. Isso é muito vago, pois está em constante mudança. Qual será o firme fundamento sobre o qual receberemos um passe? Você se lembra que o Instituto Monetário Internacional disse que se nós não estamos gostando da crise do Covid, então nós não gostaremos da crise climática nem mesmo um tio. Certamente. Então, reconhecendo que os países tomarão medidas soberanas quanto à entrada em suas fronteiras e requisitos de triagem de saúde, incluindo exigir ou não testes, ou que tipo de teste exigir. O passe comum serve como uma plataforma neutra que cria uma interoperabilidade necessária às diversas bolhas de viagens, para que se conectem e para que os países confiem nos dados uns dos outros, alavancando padrões globais. Ora, isso traz o modelo chinês de volta à mente.
há tantos critérios aos quais são necessários nos conformarmos a fim de obter um passe de viagem, e não é somente o Covid-19, é com que frequência você desrespeita o semáforo, é com que frequência você faz isso ou aquilo com o qual o Estado não concorda, não é? Finalmente, será que suas convicções religiosas poderiam desempenhar um papel ou qualquer coisa assim? Certamente é só um ponto de partida. É lógico, porque não vai ficar somente com o Covid-19. Eles já estão falando do Covid-23. Ora, o Fórum Econômico Mundial é muito ativo em tudo isso. E temos visto alguns discursos muito interessantes que soam como discursos de sociedades secretas. Mas aqui temos uma de suas divulgações. Essas novas iniciativas podem levar as pessoas a viajarem com segurança ao redor do mundo, mantendo seus dados de saúde privados. Vamos ver qual é o plano deles. Esta nova iniciativa pode permitir que as pessoas viajem ao redor do mundo com segurança enquanto mantêm seus dados de saúde privados. Common Pass é uma estrutura para vincular dados de saúde e teste de Covid-19 com viagens. O Common Pass é uma plataforma que permite que as pessoas coletem de modo confiável e seguro suas informações de saúde, quer seja um resultado negativo do teste de Covid ou, eventualmente, um registro de uma vacinação para Covid, e que gerenciem essas informações, controlem-nas por si mesmas e possam permitir que essas informações sejam usadas para demonstrar que elas tiveram um teste negativo ou foram vacinadas, para embarcar em um avião ou viajar para outro país. Para os países, o Common Pass lhes dá a capacidade de saber com segurança que essa pessoa que deseja visitá-los pode realmente ser admitida em seu país tranquilamente, sem risco de expor outras pessoas no país ao Covid. A plataforma irá informá-lo das regras em vigor no seu destino. Permitirá que você envie o resultado dos seus testes de laboratório. Dará a você a certificação antes do embarque e na chegada. Tudo isso enquanto mantém seus dados seguros. A privacidade é uma parte fundamental da iniciativa. O Common Pass diz que os dados serão compartilhados apenas com consentimento explícito e informado do usuário, e ficará armazenado apenas na fonte, o laboratório, e no telefone do usuário. Se você se colocar no lugar de um viajante, as pessoas querem viajar, mas não querem e, francamente, não deveriam ter que entregar suas informações confidenciais de saúde a todas as companhias aéreas em que desejam voar, todos os países que desejam visitar e todos os aeroportos pelos quais eles querem viajar. E então eu acho que o equilíbrio que precisa ser alcançado é algo como podemos, digamos, dar a um país, a uma companhia aérea, o conforto de que eles precisam de saber que essa pessoa está segura para viajar ou para entrar no nosso país, sem ter que revelar informações confidenciais de saúde. No momento, o Common Pass será testado na África Oriental. Meu irmão, essas informações confidenciais de saúde estão no passe de viagem. E diz, você foi liberado para viajar. E isso é tudo o que o indivíduo no ponto de entrada precisa saber. Mas quais são esses critérios que os habilitas a dizer, você foi liberado para viajar? Hein? Sim, e esses dados vão ser definidos pela organização que mantém esses dados. Certamente. E o critério que se encaixa nesses dados será determinado por quem? Por eles? Por alguém, não Sim. é? Tem que ser por alguém, não será por nós. Ok? Então, será que esse é um sistema de vigilância absoluta? Sim. Sim. Bem, aqui está o presidente da África do Sul. Vamos ver o que ele tem a dizer. Como dissemos antes, precisamos utilizar várias ferramentas em nossa caixa de ferramentas do coronavírus para combater esse vírus. Também podemos usar tecnologia para combater o vírus. Eu apelo a cada um de todos os sul-africanos para se juntarem aos 700 mil sul-africanos que baixaram o Alerta Covid como um aplicativo móvel. O aplicativo Alerta Covid pode notificá-lo se você foi exposto ao vírus, seja em um táxi, um shopping center ou uma reunião social. E ele faz isso sem compartilhar sua localização ou qualquer uma de suas informações pessoais. O aplicativo não é tarifado pelas redes móveis,
então não vai custar nada para você se proteger e proteger os outros. Ao baixar este aplicativo, você ajuda a tornar o vírus visível e a quebrar a cadeia de transmissão. Nós gostaríamos, portanto, de apelar a todas as organizações para encorajar seus funcionários, para encorajar seus visitantes a baixar o aplicativo quando entrarem em seus escritórios, lojas, escolas, universidades ou outras instalações ou espaços fechados. A África do Sul também foi indicada como co-presidente da iniciativa global ACTA, que está facilitando o acesso a intervenções inovadoras, incluindo vacinas, para todos os países. Os países terão que alocar recursos para que possam ter acesso às vacinas para prevenir a propagação do vírus. Em reconhecimento à capacidade de fabricação de nosso país, uma das principais empresas farmacêuticas do mundo, Johnson & Johnson, celebrou um acordo preliminar com uma empresa local, Aspen Pharmacare, para fabricar e embalar sua vacina candidata. A Aspen tem capacidade para fabricar 300 milhões de doses da vacina candidata em sua fábrica em Nelson Mandela Bay, em Port Elizabeth. Este produto médico que salva vidas será necessário em todo o mundo e será fabricado aqui na África do Sul por trabalhadores sul-africanos. E, obviamente, estamos nos esforçando muito para termos uma boa aceitação do produto que será produzido aqui no nosso próprio país. Isso se soma aos avanços da BioVac, empresa biofarmacêutica local que mantém parceria com o governo sul-africano. A BioVac está em discussão avançada com um fabricante internacional de vacinas, que também possibilitaria a fabricação local de uma vacina para a Covid-19, a fim de garantir o abastecimento suficiente para o nosso país e o nosso continente. Isso diz respeito apenas a viagens? Ele não mencionou outros serviços, compras? Universidades, qualquer coisa. Ora, o que a Bíblia diz? Se não aceitarmos a marca da besta, não poderemos comprar nem vender. Obviamente, o Covid-19 não é a marca da besta, nem a vacina é a marca da besta, mas são pontos de partida. Então temos que encontrar o último ponto onde estamos caminhando, certo? Sim. Tudo está em seu lugar. Então, vamos analisar o próximo ponto. Houve várias iniciativas do que tem sido chamado de Sábado Verde. Aqui temos uma página da internet. O projeto do Sábado Verde foi criada por um professor envolvido em relações com a religião judaica, etc. E ele pergunta: será que não há nada que você possa fazer pelo meio ambiente? Nada pode ser uma das melhores coisas que você pode fazer. Um dia por semana, não faça nada. Tire um dia de descanso semanal. Faça nele um sábado de verdade para você. Não dirija, não faça compras, não construa, vá caminhar, coma com amigos, brinque ou leia com seus filhos, cante, medite. Cada vez mais pessoas percebem a sabedoria de observar um Shabat tecnológico. Uma ruptura de todos os dispositivos com telas. Bogotá, na Colômbia, introduziu domingos sem carros, que a população saboreia. Quando cidades israelitas se fecham para o feriado judaico do Yom Kippur, o dia de expiação, a poluição de óxido de nitrogênio diminuiu nesse dia entre 70% e 99%. Disse que o sábado é um prenúncio do mundo do porvir. Talmud babilônico. Berakot 57b. Eu me pergunto, o que o Talmud babilônico tem a ver com essa questão? Literalmente, se você se importa com o nosso futuro, com seu bem-estar, guarde um verdadeiro dia sabático de descanso.
Isso ajuda a cultivar a comunidade, autodisciplina, paz interior, contentamento, uma arma poderosa na luta contra as deteriorações ambientais e desastres climáticos pode muito bem ser uma tecnologia das eras antigas. Poderia ser meramente uma questão de não se fazer nada? Veja o chamado à ação escrito por nosso fundador e diretor Jonathan Scorch, O Sábado em uma Era de Mudanças Climáticas. Ora, o bem comum vai exigir que toda a humanidade chegue a uma concordância comum com relação a esse dia, não é? Para tirar o máximo proveito, todos teremos que trabalhar juntos, não é? Sim. Por ora, como já dissemos, pode ser pontos intermediários. E mesmo nessa proposta tem pontos intermediários. Eles estão dizendo, você pode escolher qualquer dia que quiser. Mas nós vamos ver como isso vai progredir. Mas mesmo aí, eles falam de um domingo sem carro, não é? Também temos o sábado em uma era de mudança climática. Escreveu ele aqui, o mesmo autor. Considerando suas influências amplas e contínua, a religião bíblica e seus desdobramentos oferece uma solução particular convincente e promissora. O Shabat, o dia de descanso sabático. A guarda de um verdadeiro sábado semanal completo proporciona uma ação efetiva que se pode tomar agora para ajudar a curar nosso meio ambiente. Visto que a maior parte do mundo desenvolvido, fortemente destruidor do meio ambiente, é composto principalmente de monoteístas, o impacto de se eliminar a maior parte das emissões uma vez por semana seria especialmente importante. Interessante, o monoteísmo tem algo a ver com isso. O judaísmo e o cristianismo dizem que o Shabat é uma obrigação. Se realmente acreditarmos que precisamos de mudanças radicais em nossa conduta para fins ambientais, eu certamente creio que sim. Então essas razões não fariam do sábado, em conjunto com todas as outras soluções ambientais, uma obrigação? Agora estamos falando sobre obrigação. Aqueles que são indiferentes à religião desgostam disso, ou se opõem a isso, podem muito bem gritar em desespero por tal abordagem religiosa. Contudo, vale salientar, como os novos valores verdes, como cooperação, cuidado, simplicidade, temperança, respeito pela natureza, se mesclam a esses valores que o melhor da religião tem ensinado por milênios. Se 1 bilhão ou mais de monoteístas e interessados hindus, budistas, povos indígenas, ateus, agnósticos guardassem um Shabat semanal com seriedade a médio prazo, imagine quanta trégua daríamos ao mundo que nos mantém. Um mundo que precisa desesperadamente de um pouco de descanso. Isso é um tema muito comum. E como você já disse, isso une. Mesmo se você for religioso ou não, existem temas que se intersectam, que unem as pessoas. Tanto as pessoas ambientalistas como as religiosas. E o bem comum requer isso. Esse é outro movimento. A Ação Mundial sobre o Clima e a Organização de Saúde, WACO. E diz bem francamente, por causa do bem comum, devemos fazer o que for preciso para reverter a emergência da mudança climática. Assim convocamos todos os governos em todo o mundo para banir o uso de carne vermelha. Também queremos ver menos carros particulares nas estradas e o uso de transporte público deve ser encorajado. Nem é preciso dizer que todas as empresas de combustíveis fósseis devem parar imediatamente as perfurações. Além disso, precisam recriar um novo sistema econômico que seja amigo do ambiente. Sobretudo, precisamos de um dia global semanal, que seja protegido por lei para todas as nações, a fim de dar ao nosso planeta e aos nossos corpos um descanso. E temos 7 anos para fazer tudo isso ou a humanidade será extinta. Martin, essa organização é meio que uma organização paralela. Não está bem claro exatamente como eles funcionam ou de onde eles vêm. Na verdade é difícil. Parece que se você for para o provedor de internet, não existe o site deles. Mas parece que eles são bem ativos no Twitter, no Facebook. Sim. Nós só estamos colocando isso aí para mostrar que tipo de movimento
Ou para onde estamos rumando? Não é, sabe, uma organização das quais as Nações Unidas falam e todas essas coisas. Mas tem alguns pontos interessantes. Ele está falando sobre uma lei para todas as nações. Ele está falando sobre Um dia semanal global. um dia semanal global. E está dizendo que só temos 7 anos restantes. Ora, realmente devemos parar com essas marcações de tempo, pois nossos telespectadores anti-conspiração vão ter um colapso nervoso. Mas eu espero que ele esteja certo. Vejamos aonde isso está arrumando. Aqui tem mais do que ele tem a dizer. Série extraordinárias via internet sobre o clima, restaurando um dia global semanal para a fraternidade humana e o planeta. Aqui ele chama isso de domingos com zero carbono. Ele está especificando o dia que precisa de ter esse descanso. Será que existe tal movimento rumo a um descanso Sim, dominical? Esses movimentos estão por todo lugar. Aqui temos o Church Times, e este é um artigo sobre o Domingo pelo Clima. 52 domingos para restaurar a criação. Isso significa guardar o domingo toda semana, pois Sim. são 52 domingos no ano. Você se lembra que nós tivemos o Jubileu pela Terra? Sim. Então, isso também está na mesma categoria, junto de todas essas iniciativas aí. Ok. O bispo de Salisbury, o reverendo Nicholas Houghton, escreveu a iniciativa do Domingo pelo Clima, lançado essa semana por igrejas, em conjunto na Grã-Bretanha e na Irlanda, como um recurso brilhante para ajudar as paróquias a atingirem a meta zero de emissão até 2030, fazendo campanha por mais ações governamentais. A iniciativa do Domingo pelo Clima foi anunciada em junho por uma coalizão de igrejas e instituições de caridade que exigem mais ações quanto ao aquecimento global. Este domingo, 6 de setembro, é o primeiro em um ano no qual igrejas individuais são encorajadas a usar seu próprio domingo da criação. O objetivo é que as igrejas na Grã-Bretanha e na Irlanda usem serviços focados ao clima para explorar o link entre razões tecnológicas e científicas para cuidar do meio ambiente. Também há uma campanha para mais ações sobre o meio ambiente do governo e um desafio a congregações a se comprometerem a mais ações a fim de interromperem as mudanças climáticas. A disseminação da iniciativa por todo o ano tem a intenção de torná-la acessível ao calendário e à tradição de qualquer igreja. Mais de 700 igrejas de diversas denominações já se cadastraram. Ora, diz ali, acessível ao calendário e à tradição de qualquer igreja. Está certo isso? Não, não está correto. Como é que podem tornar acessível ao calendário e à tradição de qualquer igreja se alguns guardam domingo e outras não? Mais de 700 igrejas de diversas denominações já se cadastraram. Eu não poderia me cadastrar a Para nós isso. não funcionaria. Não funcionaria para mim. Eu guardo o sábado do Senhor, eles guardam o sábado da tradição. Martin, para concluirmos, nós vemos que a solidariedade está nos levando a um ponto em particular. Ora, para que as religiões possam aceitar isso, precisamos de outra ocorrência climática final. É. Eles estão falando sobre a construção de um terceiro templo, não é? E a teologia que os jesuítas colocaram aí no mundo para combater a teologia da reforma sobre o anticristo Sim, é que ele fará sua aparição. sim. Ou que o Cristo virá ao templo. E que então ele proclamará o seu reino. E sabemos pelo espírito de profecia que ele vai proclamar que o sábado foi mudado. Foi mudado. Então isso deve acontecer enquanto essas misturas de coisas estão ocorrendo. Vamos analisar essa questão do terceiro templo antes de concluirmos. Vejamos como eles vão encaixar tudo isso. Aqui temos um artigo sobre o coronavírus e diz: a pandemia como catalisador do primeiro templo.
Será que isso quer dizer que a crise do corona pode ser o arauto do terceiro templo? O catalisador para a construção do primeiro templo em Jerusalém foi uma epidemia que ocorreu como resultado da falta de administração de Davi, de um censo nacional. Atualmente, alguns se perguntam até que ponto a pandemia que temos desempenhará um papel na construção do terceiro templo. O tempo e a escolha do local para o primeiro templo no Monte Moriá foram ambos relacionados ao censo de Davi, tendo sido, obviamente, seu filho Salomão quem construiu o santuário. Mas foi Davi quem comprou o local santo em Jerusalém e construiu um altar ali ao Deus de Israel a fim de trazer um fim à epidemia. O que essa gente está dizendo é que deve haver um envolvimento universal, porque a epidemia é universal. Mas essa epidemia só afetou Israel. Sim. Por causa de más escolhas, porque Davi não confiou no poder de Deus para livrá-los de seus inimigos. Ele queria contar seu povo para saber que força tinha. Ele se esqueceu que sua força vinha de Deus. Eu me pergunto se essa gente não está cometendo o mesmo erro. Agora, Martin, esse templo vai ser uma questão importante, não é? Sim, com certeza. Será uma ocorrência climática na Terra. Será que já tivemos um test drive em algum lugar no mundo? Já estão ensaiando essa iniciativa? Em São Paulo, no Brasil. Aham, construíram um templo? Sim, o Templo de Salomão. Construíram o Templo de Salomão. E será que isso atraiu os líderes mundiais e milhares de pessoas? De todo mundo, peregrinos de diferentes fés se unindo. E podemos dizer que isso é um precursor de outro grande evento que unirá todo o povo do mundo? A questão da solidariedade foi importante ali? Então, será a questão da solidariedade importante no fim? Então, vamos analisá-lo. Eles discutiram essa importante... Isso já faz um bom tempo, porque foi em 2014 que ele foi inaugurado e essas foram as notícias. Ouçamos a respeito desse test drive. O Templo de Salomão, nova sede da Igreja Universal do Reino de Deus, foi inaugurado em São Paulo com a presença da presidente Dilma Rousseff e de dezenas das autoridades mais importantes do país. O santuário é o maior do Brasil, um dos maiores do mundo. O bispo Edir Macedo. São esperadas mais de 15 mil pessoas. A fachada principal do templo, um mosaico de pedras trazidas de Hebrom, da altura de um prédio de 18 andares. Em seguida, a saída da Arca da Aliança rumo ao novo templo. Como faziam os sacerdotes no passado, bispos e pastores carregam a arca. Dentro dela, os símbolos da fé cristã e as tradições do povo judeu. O cortejo é acompanhado por milhares de pessoas. Clarins anunciam a chegada da arca. A arca é recebida no salão principal, numa nave para cultos com espaço para 10 mil pessoas, completamente lotada. É uma réplica da arca usada no passado para guardar as tábuas dos 10 mandamentos, a presença de Deus em todos os povos. A presidente assistiu a todo o culto. Ao fim da cerimônia, Dilma visitou outras áreas do templo, dedicadas à preservação da memória das 12 tribos de Israel, e tirou várias dúvidas. Cada vez que eles paravam, eles voltavam tudo isso a fazer. Depois, conheceu a representação do tabernáculo, usado por séculos no deserto para a adoração a Deus. Antes de ir embora, a presidente falou da importância do Templo de Salomão. É uma casa de oração. E uma casa de oração é uma casa de paz, é uma casa de harmonia. Então ela tem uma importância muito grande para o Brasil, no sentido de que ela representa, simboliza valores. O colombiano que planejou a viagem por 2 anos diz que é um privilégio estar aqui. Tem uma luz, uma coisa muito forte. Eu sentia a presença de Deus.
Essa é uma das caravanas de peregrinos vinda da África. Aqui há pessoas de diferentes países, gente que saiu do interior e está viajando há 4, 5 dias para chegar aqui e conhecer o Templo de Salomão. Os fiéis se aproximaram do altar. Esse foi um dos momentos de maior emoção. A cerimônia reuniu representantes de diferentes religiões e de todas as partes do mundo. Que desce como fogo. Um prenúncio das coisas por vir? Pode ser. Todas as nações reunidas? É interessante que ela disse que a arca continha símbolos do cristianismo e do judaísmo. Embora originalmente não contivesse nada a não ser os 10 mandamentos, o pote de maná e a vara de Arão. Mas nós estamos no caminho de tempos muito fascinantes. Isaías capítulo 66, versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, seja glorificado o Senhor para que vejam a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Em Mateus 10, 22, nós lemos, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu creio que o mundo está em um trem expresso rumo ao desastre. A nova educação não é nada senão uma educação jesuíta universal. A nova solidariedade é uma solidariedade em princípios que você não encontrará na Bíblia. E as regras e as regulamentações que governam essa nova ordem mundial, esse bem comum, serão tais que contradizem diretamente a lei de Deus. E o povo de Deus terá que tomar uma decisão. Ou nos sentaremos solidários, ou temos um Deus, uma fé, um batismo. Essa é a nossa escolha. Amém. Oremos. Pai Celeste, estamos vivendo nas pontas dos dedos dos pés da estátua de Daniel. E tudo o que falamos está nas mídias e nos jornais. Tudo o que está escrito nas profecias está retratado nas telas em que as pessoas assistem diariamente. Que o Deus de todo o consolo esteja conosco, ao nos aproximarmos dos últimos momentos da história da Terra, e que sejamos capacitados, por sua graça, a tomarmos a decisão correta. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.